Olá, hoje nós vamos falar de mais uma das funções da química inorgânica. Já falamos sobre ácidos, bases, sais e hoje falaremos sobre os óxidos. Pois bem, conforme o nome sugere, óxidos são compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, tá certo? Então, óxidos vão conter o oxigênio como elemento mais eletronegativo e um outro elemento, por isso composto binário, tem dois elementos químicos diferentes. Como exemplos, nós temos a água, H2O, o CO2, Fe2O3, SO2, P2O5, entre outros. Repare que todos eles, oxigênio como elemento mais eletronegativo, aparece no final da fórmula. E um outro elemento para começar a fórmula que seja menos eletronegativo que o oxigênio, tá certo? Então temos óxidos moleculares e também temos os óxidos iônicos, onde a gente percebe lá a presença de metais, como o ferro, né? Os óxidos, eles constituem um grupo muito numeroso de substâncias, pois praticamente todos os elementos químicos têm a capacidade de formar óxidos. Se a gente analisar, até mesmo os gases nobres formam óxidos. Conforme a gente vê aí, temos como exemplo o óxido de xenônio, Xe, né, XeO3. Apenas os compostos oxigenados do flúor, como OF2 e O2F2, não são considerados óxidos, pois nesse caso o flúor é mais oxigênio, é mais eletronegativo que o oxigênio e por isso são considerados fluoretos, certo? Observe que o flúor, por ser mais eletronegativo, ele ficou ao final da fórmula. Então temos uma definição também que são compostos binários do oxigênio com qualquer outro elemento químico exceto o flúor, tá certo? Qualquer outro elemento químico que não seja o flúor e que esteja combinado com o oxigênio formando um composto binário será óxido. Ficou claro para todos? Aqui nós trazemos algumas imagens que ajudam a gente a refletir sobre a presença de óxidos na nossa vida. A gente está vendo uma cascata, uma grande cachoeira e uma grande queda d'água. É água, falando da água, que é sem dúvida o óxido mais importante do planeta, porque é o óxido que a gente precisa para sobreviver, um dos que a gente precisa em maior quantidade para sobreviver. E também é considerado o solvente universal quando a gente pensa na química, né? A própria existência da vida na Terra, em todas as formas que conhecemos, está intimamente ligada à água. Então ela é essencial para a sobrevivência de inúmeras espécies no nosso planeta. O gás carbônico, que é o CO2, ele participa também da fotossíntese, por isso ele é importante para a vida, né? A vida dos vegetais, e dos animais também, que se alimentam desses vegetais, como os animais herbívoros. Além de tudo, a gente sabe que a fotossíntese ela vai consumir o CO2 e disponibilizar O2 na atmosfera, que nós precisamos para a respiração. Além de tudo, o gás carbônico, o CO2, ele pode ser engarrafado e ele é utilizado como agente extintor de incêndios. Perfeito? O CO2 ele é utilizado no extintor e ele inibe, ele evita a queima, a combustão. Além de tudo, nós temos aí um exemplo da hematita, que é o minério de ferro, nada mais é o óxido de ferro 3, né, Fe2O3. Temos ainda a pirolusita, que é o minério que vai conter o manganês, MnO2, perfeito? Então, os minérios apresentam-se principalmente na forma de óxidos metálicos, perfeito? Nesse slide nós apresentamos a maneira geral de se achar a fórmula de um determinado óxido. É importante lembrar que o número de oxidação do oxigênio em um óxido é -2, admitindo que o oxigênio está no grupo 16, família 6A,
6 elétrons na última camada, ele vai ganhar 2. Então, por isso a carga do oxigênio é menos 2. Perfeito? Então, basta inverter as cargas. Quando você olha aí, olha, um óxido de sódio, o sódio mais 1, oxigênio menos 2. Invertendo as cargas, eu vou ter Na2O. É um procedimento que a gente já vem fazendo para determinar algumas fórmulas nas outras funções também, como sais, perfeito? Bases, o óxido de alumínio, como o alumínio tem carga 3+, o oxigênio 2-, inverte as cargas, então o coeficiente do alumínio vai ser 2 e o coeficiente do oxigênio 3, e assim sucessivamente. Observe que quando eu tenho coeficientes iguais ou coeficientes que são múltiplos um do outro, né? Um vai ser múltiplo do outro, nós temos a possibilidade de simplificar. É o caso que acontece aí no óxido de cálcio. Cálcio 2+, O2-, inverte a carga, ficaria Ca2O2. Mas Ca2O2 é relação 1 para 1, então eu posso cortar o número 2 e ficar simplesmente CaO. O mesmo eu fiz lá com o SO3, observando que o NOx do enxofre era 6, do oxigênio menos 2. Tá? Então daria uma proporção S2O6, simplificando 2 e 6 dá SO3. Tá? Fiquem atentos nisso daí e vejam se entenderam como eu chego às fórmulas desses óxidos. Nós temos os óxidos básicos também, que até pelo nome a gente já consegue imaginar o que significa. São óxidos que têm características de bases, ou seja, vão reagir com a água, produzindo uma base, e com isso vão liberar OH- no meio, aquoso, e também eles têm a capacidade, assim como uma base, reagir com um ácido e vão produzir sal e água. Como exemplos aí nós temos o óxido de sódio, na primeira reação química com a água, formando o hidróxido de sódio, que vai liberar Na+ e OH- no meio aquoso, e na segunda equação química nós temos também o óxido de sódio reagindo com ácido clorídrico, HCl, produzindo sal, cloreto de sódio e água. Perfeito? É importante observar que os óxidos básicos eles são formados por metais com números baixos de oxidação, de +1 até +3, geralmente, né? São compostos geralmente sólidos, iônicos, tá? Ou seja, que vai ter a ligação iônica entre o metal e o oxigênio, e eles vão conter o íon óxido, né? Que é o O2-. Veja bem que a carga do oxigênio no óxido é sempre 2-. E eles vão apresentar pontos de fusão e de ebulição elevados, por serem compostos iônicos, como a gente já tinha visto em propriedades dos compostos iônicos. Além de tudo, os óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles são capazes de reagir com a água. Os demais óxidos básicos, eles são pouco solúveis em água. Sendo pouco solúveis em água, também vão ter baixa reatividade com a mesma. Certinho? Agora vamos falar um pouquinho da nomenclatura dos óxidos básicos, né? Veja bem, temos 3 possibilidades para dar nomes para esses óxidos. Quando o óxido forma só um óxido, né? Quando o oxigênio com o elemento é capaz de formar apenas um óxido. Basta falar óxido de e o nome do elemento. Por exemplo, óxido de sódio, ele é único. Eu não consigo ter um outro óxido com o sódio com uma fórmula diferente da Na2O. Então, óxido de sódio. O mesmo acontece com o cálcio. CaO não tem outro óxido com cálcio. Então, é óxido de cálcio. Porém, se você observar aí, olha, cobre, eu tenho 2 possibilidades para formar óxidos, ferro também, beleza? E outros, tá bom? Nesse caso, eu posso, quando eu tiver o óxido formado com menor NOx, eu vou usar o sufixo oso, conforme está aí, e o maior NOx, sufixo ico. Então veja bem, Fe2O3. Se você inverter ali, o 3 é a carga do ferro.
Então ele é o maior NOx. Fe2O3, NOx do ferro 3+, maior. Então óxido férrico. Perfeito? Maior NOx, sufixo ico, óxido férrico. FeO, veja bem que é 1 para 1, então como a carga do oxigênio é -2, a do ferro também é +2, por isso que anulou. Então, +2 é a menor carga, sufixo oso, óxido ferroso. Perfeito? CuO, observe que a carga do cobre é +2, é a maior, tá? Então, óxido cúprico, maior NOx, veja bem, sufixo ico, e Cu2O, a carga do cobre é +1. Faz as contas aí que você vai ver que é +1. Tá? Então, menor NOx, o sufixo vai ser o oso, óxido cuproso. Perfeito? Temos ainda a possibilidade de, no caso que eu tenho 2 ou mais óxidos, adotar a indicação do número de oxidação em algarismo romano. Então vai ser óxido de, nome do elemento, seguido do algarismo romano. Então, óxido de ferro 3, óxido de ferro 2, óxido de cobre 2, óxido de cobre 1, tá? Todos esses algarismos aí, eles são dados em romanos, perfeito? E em alguns casos, quando o elemento ele forma vários óxidos, podemos ainda indicar o número de átomos de oxigênio e o número de átomos do próprio elemento com o auxílio do sufixo nono, di, tri, tetra e assim sucessivamente. Certo? Então, veja bem, Fe2O3 também pode ser conhecido como trióxido de ferro. Esse trióxido significa 3 oxigênios, de ferro, esse di significa 2 átomos de ferro na fórmula, perfeito? Assim como monóxido de monoferro, observe que esse mono ele foi dado em parênteses porque ele é opcional na fórmula para o elemento, tá? Para o óxido a gente usa e para o elemento ele é opcional, tá? Tem aí monóxido de monocobre, poderia ser simplesmente monóxido de cobre, e monóxido de cobre. Veja bem, dá uma olhadinha nessas nomenclaturas que é importante vocês guardarem isso aí também, beleza? Se aprofundem um pouquinho nisso daí. Assim como existem os óxidos básicos, também existem os óxidos ácidos, também chamados de anidridos. Assim como os óxidos ácidos tinham os óxidos básicos tinham características de bases, os óxidos ácidos vão apresentar características de ácidos, certo? Comportamento de ácido. Ou seja, eles vão reagir com a água, produzindo um ácido, e com isso liberam H+ no meio. Lembra lá do conceito de ácido de Arrhenius. E também eles são capazes de reagir com bases, produzindo sal e água. Então temos como os exemplos aí, olha, o SO3. Ele na água, ele produzindo o ácido, H2SO4, então por isso ele é um óxido ácido, e ele reagindo com uma base, que é o hidróxido de sódio, NaOH, ele produzindo sal, Na2SO4, que é o sulfato de sódio, lembre-se bem, mais água. Além disso, os óxidos ácidos, eles são formados por não metais, e nesse caso são compostos geralmente gasosos, certo? Então tem baixas temperaturas de fusão e ebulição. Ou ainda são formados também por metais com número de oxidação mais elevados, como é o caso do crômio, do manganês, perfeito? E aí, como outro exemplo aí, nós temos aí o trióxido de cromo, reagindo com a água, produzindo o ácido crômico, né? Que é capaz de liberar o cromato no meio. E nós temos também o trióxido de cromo, reagindo com o hidróxido de sódio, produzindo o cromato de sódio e água, beleza? Então, é importante vocês entenderem aí que os óxidos ácidos reagem com a água, formando um ácido, e reagem com uma base, produzindo sal e água. Não se esqueçam disso daí. Brevemente falando aqui, a nomenclatura desses óxidos é bem
semelhante àquela última que nós falamos lá, para óxidos metálicos com números de oxidação maiores, tá? Então a gente vai utilizar aqueles prefixos di, tri, tá? Então, se você pegar aí, ó, SO3 vai ser o trióxido de enxofre, ou trióxido de monoenxofre, SO2 vai ser dióxido de enxofre, N2O5 vai ser pentóxido de dinitrogênio, N2O3 vai ser trióxido de dinitrogênio, tá? Dá uma olhadinha nisso aí também, beleza? Dentro da classificação nós temos ainda os óxidos indiferentes ou óxidos neutros, que são aqueles óxidos que não reagem com a água, nem com ácidos e nem com bases. Eles não são reativos. Temos como principais exemplos o monóxido de carbono, o óxido nitroso ou monóxido de dinitrogênio, e também o óxido nítrico, ou monóxido de mononitrogênio, ou monóxido de nitrogênio. Todos eles são compostos gasosos, moleculares, tá certo? Porque a ligação química que acontece entre o oxigênio e os elementos aí, nitrogênio, carbono, são ligações covalentes, tá? Porque eles são não metais aí. Mas o fato de serem indiferentes ou neutros não significa que esses óxidos não reagem com ninguém. Eles podem sim participar de outras reações. No caso aí, olha, a gente vê uma oxidação do próprio monóxido de carbono, ou seja, ele reagindo, ele queimando, reagindo com oxigênio, produzindo o dióxido de carbono, que é o CO2, beleza? Ou conhecido também como gás carbônico. É muito importante também a gente falar de uma subclasse dos óxidos, que são os peróxidos. Veja bem, por definição, os peróxidos são óxidos que reagem com água ou com ácidos diluídos, produzindo água oxigenada, que na verdade é o peróxido de hidrogênio. Repare que o íon peróxido é O2, 2-, tá? É O2, 2-. Então, no peróxido, a carga do oxigênio não vai ser -2, como é no óxido, e sim -1. Tá? E por isso aí eu tenho Na2O2. Veja bem que aí, para anular, visto que a carga do sódio é +1, né, 2 vezes +1, mais 2. Para anular +2, eu preciso de -2. Então, 2 vezes -1, eu vou ter -1 é a carga do oxigênio. Faça essa continha aí e vê se você consegue fechar essas continhas, tá? A carga do oxigênio nos peróxidos é -1. Fica atento a esse detalhe. Então aí mostra a reação do peróxido de sódio, e não mais óxido de sódio, tá? Reagindo com a água, produzindo base, e o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, ou conhecido como água oxigenada, porque ela tem um oxigênio a mais, né, do que a água normal. E também o peróxido de sódio reagindo com ácido sulfúrico, produzindo sal e também água oxigenada, o peróxido de hidrogênio. Tá? Temos aí, peço para vocês darem uma olhadinha, os peróxidos de metais alcalinos, peróxido de metais alcalinos terrosos. É importante vocês gravarem as fórmulas deles e como que vocês chegam, tá? Utilizando sempre o conceito de que o íon peróxido é o íon O2, 2-. Perfeito? Vamos fazer alguns exercícios para fixar melhor o conteúdo aí. A gente vê uma imagem aqui, onde está escrito aqui liberação de gases na atmosfera. Aí nós temos SO2, NO2, CO2. Presença de gases na atmosfera acabam os gases combinam com as gotas de água e formam ácidos, tá certo? A chuva ácida, formando chuva ácida. Consequência da chuva ácida, destruição da vegetação e acidificação dos solos. Nós temos aí nessa imagem. Dá uma olhadinha com calma. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso. Tá? Então, provenientes lá de óxidos que têm enxofre e de óxidos que têm nitrogênio. Certo? Resultantes das reações químicas que ocorrem na atmosfera. Esses óxidos são óxidos ácidos, vão reagir com a água produzindo ácidos. Todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes sem poluição,
conforme mostra a figura apresentada. Por quê? Porque em todo o ambiente a gente vai ter o CO2, visto que numa região de floresta eu tenho lá o desenvolvimento lá as plantas também respiram e elas liberam o CO2 para a atmosfera. Tá? Então o CO2 ele reage com a água da atmosfera e forma um ácido carbônico, H2CO3. Então por isso que todas as chuvas são ácidas, mesmo em ambientes de baixa poluição. Tá? Em ambientes de alta poluição a gente entende que o CO2, NO2, tá? Então, óxidos de enxofre e de nitrogênio são liberados pelas indústrias, por veículos, automotores, beleza? Então vamos lá. A chuva ácida é a denominação de um fenômeno típico que ocorre devido principalmente à formação de nuvens? Não. A formação de nuvens ali é o vapor da água, não tem nada a ver. Ao efeito estufa? Também não. O efeito estufa seria o aquecimento global da Terra, tá? A diminuição, letra C, da camada de ozônio também, não vejo que seria essa resposta. Os óxidos de enxofre na atmosfera? Sim, óxidos de enxofre na atmosfera vão produzir ácido sulfúrico, até mesmo ácido sulfuroso, que vão acidificar o solo, danificar as estruturas, estátuas de mármore, danificar a vegetação, tá? A radiação vermelha também não vejo sentido. Tá? Resposta mais adequada aí é a letra D. Óxidos de enxofre, porque eles reagem, como óxidos ácidos que são, reagem com a água da atmosfera, produzindo ácidos. Beleza? É importante a gente fazer algum exercício sobre envolvendo cálculos também, tá? E esse é um exemplo típico de cálculo. Determinado óxido de urânio é a base para a geração de energia através de reatores nucleares, energia nuclear. E sua amostra pura é composta por 24,64 gramas de urânio e 3,36 gramas de oxigênio. Tá? Então essas são as massas que formam o óxido aí. Considerando essas informações, a fórmula mínima desse composto é... Então a fórmula mínima vai mostrar para a gente a relação entre urânio e oxigênio com os menores números inteiros possíveis. Veja bem, então eu tenho uma fórmula geral para esse óxido que é o X ou Y, onde X é o número de mols de urânio e Y é o número de mols de oxigênio. Para eu achar o número de mols, basta eu usar uma fórmula. Qual fórmula é? O número de mols é a massa em gramas sobre a massa molar. Então veja bem que foi dado a massa em gramas tanto do oxigênio quanto do urânio e a massa molar de ambas. Do lado aí, olha, massa do oxigênio 16 gramas por mol e a massa do urânio 238 gramas por mol. Certo? Então o número de mols de urânio, que é X, eu pego a massa do urânio em gramas, 24,64, e divido por 238. Eu acho 0,10. E Y, que é o número de mols de oxigênio, é a massa de oxigênio, que foi dada, 3,36, dividido pela massa molar dele, 16, dá 0,21. Observe que, olha, se eu considerar 0,21 aproximadamente 0,20, 0,20 é o dobro de 0,10. Perfeito? Então significa que o oxigênio está na proporção de o dobro de urânio. Ou seja, o O2. Então, os menores coeficientes inteiros é 1 para o urânio e 2 para o oxigênio. Certo? Por causa da proporção aí. Basta eu simplesmente aí dividir 0,2 por 0,1, eu vou encontrar 2. Tá? Então, a metade de 2 é 1. Tá? Resposta letra B. Beleza? Dá uma olhadinha e tente entender esse daí também. Estou à disposição para tirar dúvidas. O bicarbonato de sódio, NaHCO3, veja bem, NaHCO3, isso é um hidrogeno-sal, certo? É um dos componentes do fermento químico, produto capaz de expandir massas contendo farinhas ou amidos através do desprendimento do gás carbônico, CO2. Veja bem, composto binário, no qual o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, CO2. Em relação à função inorgânica do bicarbonato de sódio e do gás carbônico, são classificados respectivamente como? A gente já respondeu, né? Então, o bicarbonato é um sal e o CO2 um óxido. Letra B.
Perfeito? As leis da conservação da massa e das proporções constantes, nós já vimos essas leis, vocês se lembram? Que resultaram dos trabalhos de Lavoisier e Proust no século XVIII, constituíram marcos importantes no desenvolvimento da química como ciência experimental. Essas leis permitiram a compreensão de que a massa de um sistema químico fechado permanece constante após a reação química e que a razão entre as massas de espécies químicas que se combinam é também constante. Aí nós temos aí a amostra, uma tabela que tem a amostra 1, 2 e 3, massa de NOx, então um óxido de nitrogênio, tá? Então a massa de nitrogênio, massa de oxigênio. Repare que somando em todas as situações, somando a massa de nitrogênio com a massa de oxigênio, dá a massa do NOx. Tá? Observe que, olha, 14 está para 16 na amostra 1, assim como 28 está para 32 na amostra 2. E 42 está para 48. Isso aí são as proporções de massa de nitrogênio e massa de oxigênio. Veja bem que 28 é o dobro de 14, 32 é o dobro de 16. E 42 é o triplo, de 14 e 48 é o triplo de 16. Perfeito? Então vamos lá. Assim, considerando-se essas informações e os dados de decomposição de um determinado óxido de nitrogênio, que é o NOx, relacionados na tabela, é correto afirmar. A fórmula mínima do óxido de nitrogênio é NO? Não, porque eles têm número de mols diferentes. Tá? Basta pegar aí, olha, e dividir a massa do nitrogênio, 14 por 14, é o número de mols, dá 1. Certo? E 16 por 16 dá 1. Então a fórmula mínima é 1 para 1. Não, tá certo. É essa mesmo, resposta letra A. Tá? Fazendo os cálculos aí, a gente chegou que é 1 para 1, achando o número de mols. Então o número de mols é a massa de nitrogênio dividido pela massa molar dele, e o número de mols de oxigênio é a massa dele em gramas dividido pela massa molar dele, do oxigênio. Tá? A gente vê aí que em todas as situações eu vou ter a proporção 1 para 1, 2 para 2 e 3 para 3. Simplificando, lembra que a gente tem a possibilidade de simplificar, é 1 para 1. Então, NO é a fórmula mínima, tá certo? Já chegamos a essa resposta. Letra B. A composição centesimal em massa de NOx é 50% de nitrogênio e 50% de oxigênio? Não, se você observar aí, olha, percentualmente o oxigênio vai estar numa massa maior. Tá? Eu tenho mais de 50% de oxigênio na fórmula. Tá? Se fosse 50%, teria que ter, por exemplo, na amostra 1, 15 e 15. Como 16 é maior que 15, eu tenho mais oxigênio. Então está errado. Letra C. Os dados da tabela estão em desacordo com a lei da conservação da massa? Não. Porque veja bem que 14 mais 16 é igual a 30. 28 mais 32 é igual a 60. E 42 mais 48 é igual a 90. Então está de acordo, tá, com a conservação da massa. Tá? Não está em desacordo, então está errado por isso. Letra D. A composição química do óxido de nitrogênio NOx depende da massa utilizada na decomposição? Não, você pode observar aí que nos 3 experimentos as massas foram diferentes, mas a proporção, a composição química sempre é a mesma, ou seja, 1 para 1. Tá certo? Letra E. Os dados revelam que as razões entre as massas dos elementos químicos que compõem o óxido de nitrogênio não formam uma proporção? Não, está errado, porque isso forma uma proporção de 1 para 1. Perfeito? Sempre. 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Tá? Ou 2 mols para 2 mols, 3 mols para 3 mols. E simplificando é sempre 1 para 1, com os menores números inteiros. Fórmula mínima sempre é NO. Então a resposta é a letra A. Certinho? Veja bem que esse texto aqui agora ele vai servir de base para a gente fazer as próximas questões. Então vamos lá, combustão.
Um professor realizou um experimento em um laboratório no qual ele realizou a queima de papel amassado e de esponja de aço, respectivamente em balanças artesanais, conforme figura 1. Tá? Então ele pôs papel e esponja de aço aí. Balanças contendo papel e esponja de aço, respectivamente, antes da queima desses materiais. Nos pratos da esquerda de cada balança, são adicionados pesos de modo que os pratos ficam em equilíbrio, mesmo peso, antes da queima. Considere que as balanças estão expostas a condições de ambiente e que nenhum produto sólido escapa dos pratos após a queima, nenhum produto sólido, né? Assuma ainda que o papel seja um polímero, cuja unidade polimérica é o monômero de fórmula mínima C6H10O5N, tá? Então, eu tenho aí carbono, nitrogênio e oxigênio. É um polímero de natureza molecular e que a esponja de aço utilizada é constituída unicamente por átomos de ferro. Perfeito? Então vamos lá. Julgue os itens a seguir. Em ambas as combustões, queima de papel e queima de esponja de aço, são produzidos gás carbônico e água? Não, está errado, né? É impossível você promover a combustão da esponja de aço, onde eu só tenho ferro, e produzir gás carbônico. Não, você não vai produzir gás carbônico. O carbono ali não pode ser criado do ferro. Tá? Então está errado. Letra 2, afirmativa 2. A combustão da esponja de aço tem como produtos óxido de ferro? Sim, óxido de ferro. Então, pode ser óxido de ferro 2 ou óxido de ferro 3. Está correto. A combustão do papel tem como produtos água e outros materiais? Sim, está correto. Os outros materiais podem ser CO2, pode ser CO, tá? Então, está correta a 2 e 3. 2 e 3, letra E. Perfeito? Assinale a alternativa que contém a equação química não balanceada, combustão completa do papel. Olha, combustão completa, obviamente, do papel, que a gente entende que foi falado lá que vai ter carbono, hidrogênio e oxigênio, vai ter que produzir CO2 e água. CO2 e água. Então, a gente elimina já a alternativa A, porque um dos produtos é H2, elimina a B, que um dos produtos é NH3, elimina também a D, que um dos produtos é CO, tá? Que é o monóxido de carbono, fruto de combustão incompleta. Então vai ser a letra C ou letra D. Olha, tá errada a C, desculpa, vai ser a letra C ou letra E, né? Está errada a letra C, porque eu tenho ali na combustão consumindo H2. Não consome gás e hidrogênio. A combustão é o combustível, que é o papel, C6H10O5, mais o comburente, que é o oxigênio, produzindo CO2 e água. Resposta, letra E. Perfeito? Nessa questão fala o seguinte: assinale a alternativa que contém a equação química balanceada da combustão da esponja de aço, considerando que todo ferro é oxidado a ferro 3. Então, vai ser o ferro reagindo com oxigênio, produzindo o óxido de ferro 3, que é o Fe2O3. Então, onde tem Fe2O3? É só na letra B ou C. Tá? Qual que está devidamente balanceada aí? Olha que está devidamente balanceada. Vai ser, vamos ver, a correta. Não, veja bem. Não, a letra C não é possibilidade não, gente. Desculpe aí. É F2O3. É a única espécie que está mostrando Fe2O3. A única alternativa é a letra B. Então é só ela mesmo, sem dúvida. Beleza? Temos mais essa questão aqui, que fala o seguinte: assinale a alternativa que contém os nomes corretos dos produtos da combustão completa do papel e da queima da esponja de aço, consumindo a oxidação de todo ferro a ferro 3. A óxido de ferro 3, tá? A óxido de ferro 3. Então, é dióxido de carbono, água e óxido de ferro 3. Letra A. Com certeza, a gente já havia comentado sobre isso. Beleza?